Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você nessa videoaula a entender o conceito de proporção. O que é uma proporção? Uma proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões, entre duas frações. De modo geral falando, olha aí na tela esse exercício. Nós temos que verificar nesse primeiro item se essas duas frações elas correspondem ao mesmo número ou representam o mesmo número. Ora, como a gente pode fazer isso? Vamos lembrar do conceito de frações equivalentes. Então, por exemplo, se eu tenho a fração 3/5 e eu multiplico tanto o numerador dela, que é aquele número em cima da barra ali, quanto o denominador, que é o número abaixo da barra, por 2, eu obtenho outra fração, que é 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 5, 10, 6 décimos. Essas duas frações obtidas assim são chamadas frações equivalentes. E nós podemos fazer isso multiplicando tanto o numerador quanto o denominador dessa fração 3/5 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, e assim vai. A partir do conceito de frações equivalentes, nós podemos verificar se 3/5 é equivalente a 9/15. Se isso ocorrer, então a igualdade é válida e as duas frações vão formar uma proporção. Mas como a gente pode fazer isso? Vamos pensar no seguinte. Para transformar o 3 em 9, nós podemos realizar uma operação de multiplicação. Eu lembro que, na tabuada do 3, 3 vezes 3 resulta em 9. Mas quando eu faço isso com o numerador de uma fração, para obter outra equivalente, eu também tenho que multiplicar o denominador. Então, se eu multiplicar 5 por 3, vai dar quanto? Vai dar 15, que é justamente o denominador aqui da segunda fração. Logo, sim, essas duas aqui vão formar uma proporção. Então, sim, por quê? Porque essas duas frações são frações equivalentes. Eu não vou escrever isto para que o vídeo não se alongue muito, mas a justificativa seria essa. Essas duas frações são frações equivalentes. Eu posso pensar a mesma coisa no que diz respeito a esse segundo par, que é formado por 2/3 e 12/21. E como é que eu vou pensar? Qual que é o número que eu multiplico aqui por 2 que eu vou obter 12? É 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. Mas se eu faço isso no numerador, também tenho que fazer no denominador. 3 vezes 6, 18. E 18 não é 21. Logo, essas frações aqui, elas não vão formar uma proporção. Por quê? Porque não são frações equivalentes. Nesse terceiro caso, nós temos um número decimal aqui no numerador da fração. E a gente pode melhorar ainda mais essa representação dela, transformando numa fração com numerador e denominador inteiros. Então eu vou pensar assim antes de fazer os cálculos. 1,5 é a mesma coisa que 15 décimos. 15 dividido por 10. Bom, mas se eu tenho 1,5 dividido por 6, isso quer dizer que nessa primeira fração aqui, eu vou ter um denominador 6 e o numerador 15 décimos. E essa fração eu posso melhorar assim, escrevendo 1 aqui embaixo, uma vez que 6 é 6 sobre 1. Agora, nós podemos usar uma outra estratégia para realizar esse cálculo, que nada mais é que uma divisão entre duas frações. Lembre-se de que fração também está associada ao conceito de divisão. E como eu faço isso? Eu mantenho a primeira fração, a fração que está lá no numerador, que é o 15 décimos, e multiplico pelo inverso da segunda fração, que é 1/6. Logo, aqui eu terei 15 vezes 1 dá 15, e 10 vezes 6, 60. Eu posso simplificar tanto o numerador por 15, quanto o denominador por 15. 15 dividido por 15 dá 1, 60 dividido por 15 dá 4. Ora, olha,
Essa fração aqui, que corresponde a essa outra, na verdade, ela é equivalente a 1/4. Então, eu posso usar 1/4 ao invés de usar 1,5 sobre 6. Então, vamos fazer isso. Quando eu quero verificar se essas duas frações formam uma proporção, então, eu estou querendo verificar também, ou de outra maneira, se 1/4 é ou não representante do mesmo número que 7/28. Daí, eu vou fazer a pergunta: 1 vezes quanto dá 7? 1 vezes 7. E se eu multiplico o numerador por 7, eu também tenho que multiplicar o denominador por 7 para obter frações que sejam equivalentes. Então, 4 vezes 7, 28. Assim, a partir de 1/4, eu consigo 7/28 multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 7. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 7, 28. 7/28. Então, essas duas frações elas são equivalentes. Logo, a gente pode colocar um igual aqui e declarar sim. Elas são duas frações que formam uma proporção. E essa última questão, como a gente faz? Nós podemos fazer um cálculo parecido. E vamos pensar em 2,4 sobre 8. Como a gente pode melhorar essa fração mesmo? Nós podemos melhorá-la lembrando que 2,4 corresponde a 24 décimos. E aqui o denominador é 8, que é a mesma coisa que 8 sobre 1. Lembrando que fração está associada ao conceito de divisão. Então, nessa representação aqui, nós temos um cálculo que é 28 décimos vezes o inverso dessa segunda fração aqui. Qual que é o inverso? Eu troco o numerador pelo denominador, 1/8. E quanto que dá isso? 24 vezes 1, 24. E 10 vezes 8, 80. Nós podemos ainda simplificar tanto o numerador por 8, quanto o denominador por 8. 24 dividido por 8 dá 3. E 80 dividido por 8 dá 10. Essa primeira fração aqui, essa daqui, ela corresponde a outra, que é 3 décimos. E essa segunda fração? 1,5 sobre 5. Vamos usar o mesmo raciocínio. Aqui embaixo é 5, que é 5 sobre 1. E lá no numerador, 1,5 é a mesma coisa que 15 décimos. Mas de novo, nós temos uma divisão de frações. Como a gente pode trabalhar com essa divisão? Mantendo a fração lá do numerador, a de cima, vezes o inverso da fração no denominador. Sempre nós podemos fazer isso na divisão de duas frações. Nesse caso aqui, nós teremos 15 vezes 1, que é 15, e 10 vezes 5, 10 vezes 5, que é 50. Nós podemos ainda simplificar por 5 essa fração. Simplificar aqui significa encontrar outra fração equivalente também. Não é só multiplicando que a gente encontra frações equivalentes. Dividindo também. 15 dividido por 5 dá 3. E 50 dividido por 5 dá 10. 3 décimos. Então a gente está comparando 3 décimos com 3 décimos. Logo, essas duas frações são frações equivalentes. Essas duas aqui formam uma proporção. Ou são frações equivalentes. É isso aí. Espero ter ajudado. Se essa videoaula te ajudou a entender alguma coisa de matemática, considere deixar seu like, se inscrever no canal e me acompanhar nessa aventura fantástica pelo conhecimento matemático. Meu nome é Jesse, te espero na próxima aula e até lá!